Daiana, tenho 3 filhas, a mais velha é a Rafaela, que é especial, tem a Renata, que tem 6 anos, e essa é a Rebeca, nenenzinha. A Rafa foi assim super tranquilo, passava mal, mas é tudo coisa de gravidez. Fiz o ultrassom e não constou nada. Quando ela nasceu, o meu marido que achou que ela estava muito roxinha. Aí eu falei, normal, acabou de nascer. Fui amamentá-la, depois de umas 8 horas, 9 horas de vida, ela convulsionou. Depois fui, levei pro berçário, voltou, normal, fui tentar mamar e ela não conseguia, porque ela ficou muito cansada. Aí ela convulsionou de novo, levei pro berçário, aí do berçário subiu pra UTI. Aqui em Taubaté, eles alegaram que ela tava com um simples sopro, que ela ia ficar mais ou menos uns 15 dias. Só que conseguiram uma vaga para ela no Instituto do Coração em São Paulo. Lá em São Paulo fizeram um diagnóstico, deu cardiopatia congênita, né, quando nasce, atresia pulmonar, CIA, CIV, síndrome de George e autismo leve. Os 3 anos da Rafa foi muito complicado, foi muito difícil, foi muita correria. A Rafa passava muito mal, nossa, ela vivia mais internada em São Paulo do que em casa. Ela tá desenvolvendo agora, né, com quase 9 anos. Ela tá bem. A Rafa às vezes tem aqueles nervosinhos dela, e agora como ela tá crescendo, eu quero levar ela para fazer alguns cursos na Fego Camargo. E é muito dificultoso para levá-la, porque eu tenho outras 2 filhas e não dá para mim ficar indo, levando ela. A gente quer ajudar para a criança evoluir mais, a gente quer fazer, só que tem algumas barreiras, algumas coisinhas que barra isso. Você gostaria que a escola desse mais atenção para ela, isso continua? Eu não quero só que foca nela, porque senão ela vai ficar muito nervosa, dá aqueles 5 minutos nela de nervoso. Mas assim, eu quero que fica uma professora ou uma especialista com ela ali na hora da refeição, que às vezes ela pode se engasgar com uma carne, na hora que for pro banheiro, porque ela não consegue, ela sabe usar sozinha, só que ela tem um pouco de dificuldade ainda. Agora que ela tá desenvolvendo, que ela tá aprendendo a usar o banheiro, a colocar roupa, coleguinha assim, correr, de repente empurrar ela, que às vezes tem coleguinha que nem entende, né? Então a gente não pode também culpar os ex-coleguinhas. Então eu queria que uma professora, assim, nessa parte é uma briga constante, assim. Tinha feito pedido na prefeitura, só que até hoje não tive resposta. Meu maior medo é a questão da escola. Coleguinha correr, ela não pode bater a cabeça, bater o peito, né? Eu, como mãe, tô pedindo um apelo, assim, né, para a prefeitura, que forneça alguma especialista, alguma professora, fique um maior tempo lá com a Rafaela quando ela estiver na escola, porque essa é a maior briga minha. Eu queria que ficasse lá com ela, porque ela tem as dificuldades dela, para poder olhar ela, auxiliar ela no banheiro, na hora da comida. Eu fico em casa, fico apreensiva e fico pensando nela. Comendo, será que ela tá comendo? Será que ela tá engasgando? Será que ela tá indo no banheiro certinho? Então eu tenho medo, que eu já tive uns problemas com a escola em relação a certas coisas. Fazendo esse apelo, quero que sim, tenha um especialista ali com ela. No caso da Rafaela, levando em consideração as doenças que ela já nasceu, congênitas, nós temos que levar em consideração, primeiro, todo o regramento jurídico previsto já no ordenamento brasileiro, que garante essa criança o direito mínimo a ter condições condignas de conviver em sociedade. Um dos princípios instituídos no Estatuto da Criança e do Adolescente é o do melhor interesse da criança. E a par desse princípio do melhor interesse da criança, o poder público ele tem que fornecer os meios materiais necessários para que essa criança ela tenha de fato um acesso amplo ao convívio social. Nas escolas, por exemplo, a recomendação que se tem, caso a necessidade dessa criança exija, um servidor responsável exclusivamente por tomar conta, não dessa criança em específico, mas um grupo de crianças, talvez, que necessitem de cuidados especiais. No nosso ponto de vista, a assistência social do município deveria
atuar em conjunto com a Secretaria de Educação para mapear em quais casos há efetiva necessidade de oferecer essa ferramenta específica de proteção da criança para acompanhar, como no caso da Rafaela, acompanhá-la na alimentação, inclusive nas brincadeiras com as outras crianças, para evitar que haja o contato físico. Nós temos que levar em consideração uma outra situação importante no caso concreto, é a reserva do possível. Há necessidade de fato dessa criança ter um acompanhamento específico na escola? Sim, mas existe uma outra barreira, qual é? Se o município ele vai ter condições financeiras e orçamentárias para estar fornecendo de fato esse servidor para estar acompanhando essas crianças que necessitam desse tipo de serviço. Deve ser levado em consideração a ponderação entre os princípios e o município tem que, dentro da estrutura administrativa dele, criar uma forma mesmo, observando a lei de responsabilidade fiscal, para garantir que esse jovem não fique desamparado e, ao mesmo tempo, não haja violação de outros princípios administrativos, como o teto de limite de gasto com pessoal. A sugestão que nós damos ao poder público, criar métodos com a própria estrutura administrativa existente, fornecendo treinamento para professores, para os próprios servidores na equipe de apoio das escolas, criando ferramentas de integração dos próprios colegas que participam da vida escolar ali da criança, criar de fato uma rede de proteção social e garantir que essa criança ela tenha condições mínimas de participar da vida escolar, como no caso da Rafaela. Ante a omissão do poder público, entram em ação os demais órgãos constitucionais que possuem a prerrogativa, o poder, dever de defender as crianças e os interesses dos nossos jovens. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Ministério Público, também aqui do Estado de São Paulo. Ambos os órgãos têm a obrigação e o dever legal de garantir que sejam de fato executadas essas políticas públicas de apoio e assistência às crianças com deficiência. Então, a recomendação que nós damos para todos aqueles envolvidos nesse contexto, seja para professor, diretor de escola ou para os próprios assistentes sociais que têm acompanhado essas crianças, é formar uns relatórios bem detalhados para subsidiar eventualmente uma ação judicial e compelir o poder público a garantir essas políticas essenciais para as crianças. A política municipal para a pessoa com deficiência, ela tem que garantir a qualidade de vida dessas crianças. E de que forma que isso é feito? De várias formas. Criando programas educativos, garantindo que os colegas de escola eles tenham um contato maior com a realidade desses coleguinhas de escola, que o poder público ele forneça profissionais habilitados para estar cuidando dessas crianças em determinadas condições, como por exemplo na escola, munido de todas essas informações e direitos que já são garantidos constitucionalmente a essas crianças, é que deve se visar principalmente a saúde delas e o bem-estar.